nós convidamos o professor Marcos Alcir Brito de Oliveira, que é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Na entrevista, Marcos Alcir fala sobre o mal-estar da civilização e o sucesso na venda de remédios e álcool na Black Friday deste ano de 2023. No dia 16 de junho de 2023, a gente entrevistou o desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Na segunda parte deste episódio 31, a gente vai prosseguir com essa entrevista falando sobre a adoção simulada de crianças, falsas relações societárias com advogados ou médicos e sobre o quadro atual das relações internacionais de trabalho no Mercosul. Eu convidei aqui o professor Marcos Alcir Brito de Oliveira e é autor de obras que versam sobre cidadania, sobre a relação entre a sociedade, a economia e o direito no século XX, século XXI, especialmente sob uma perspectiva marxista. E eu acho que é interessante a gente estabelecer um diálogo, né, entre o que o professor Manuel já falou sobre o direito do trabalho no século XXI, né, com as relações despersonalizadas, né, pelos aplicativos de internet, esse desaparecimento da figura do empregador como alguém que poderia ser confrontado para a melhoria das condições do trabalho e simultâneo desmantelamento dos sindicatos. Então, nós temos hoje uma multidão de pessoas trabalhando, acreditando que são empresários, donos de seu nariz e que podem ficar milionários com essa ilusão, né? Essa ilusão do capitalismo, né? Na atual fase de ultraliberalismo. E queria também tentar fazer uma ligação, fazer um link, né? E o Marcos Alcir é bom nisso daqui, né? Além da formação jurídica, né? O Marcos também tem um conhecimento sólido na área da filosofia e também da psicologia, principalmente da psicanálise, para a gente tentar falar dessa matéria no contexto contemporâneo, né, atual, em que a gente está vivendo uma situação, né, extremamente grave, a guerra entre Israel e Palestina, né, ou, se preferirem, Estado de Israel e Hamas e Hezbollah, né, onde a grande vítima é a população, que não tem absolutamente nenhuma relação com os estados, com as organizações políticas que estão no comando, né. Também falar sobre as mudanças climáticas, né, como é que isso daí se relaciona com as mudanças climáticas. De mudanças climáticas e biodiversidade não é uma coisa tão fácil, acessível, tão compreensível como, por exemplo, uma guerra, né, uma guerra religiosa, uma guerra política e econômica, porque envolve não só questões culturais, mas também questões envolvendo climatologia, biologia, etc. E para começar a conversa com o Marcos, eu queria saber de você o que você achou da notícia que saiu agora também nos jornais, de que essa Black Friday, o produto mais procurado, os produtos mais procurados foram remédios, medicamentos que não necessitam de prescrição médica e bebidas alcoólicas. Como é que está o estado da cabeça da população nesse contexto, né? Eu acho que esse Black Friday mais ou menos mostra isso, Marcos. Então, seja bem-vindo também, né? Que é a primeira vez que você participa do podcast. E está com a palavra, Marcos. Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite, Guilherme. É um prazer estar falando contigo, né? Com o teu público.
E eu te conheço há muito tempo e sei da tua preocupação com o que acontece no mundo, né? E no sentido de melhorar, né, as condições de vida da população, né? Você sempre se preocupou com isso, eu me preocupo com isso, a gente trabalha no sentido de procurar uma conscientização, uma superação desse estado de coisas, né? Eu também me envolvo e procuro trabalhar do ponto de vista do sindicalismo, né? Eu participo de entidades sindicais, na pública, os Sindilecs, e são entidades ligadas à consciência do trabalhador público, no sentido de oferecer serviço público de qualidade, e a gente entende que o serviço público é uma forma de distribuição de renda, é uma forma de aquilo que é produzido pela sociedade chegue a quem produziu, né? Mas nós estamos num momento de fragmentação, na qual as pessoas são levadas a acreditar que elas não pertencem a um todo, elas não pertencem a uma determinada classe e elas são donas de si próprias, né? Aquilo que você falou do empreendedor, né? Hoje em dia não tem mais bem definido quem é o chefe. O chefe é si próprio, ele não tem a CLT, e as pessoas acreditam nisso, são levadas a crer que esse tipo de posicionamento, né, esse tipo de horizonte é o que deve prevalecer e ela é levada, mesmo que seja contra direitos que ela poderia ter e não sabe, inclusive, o alcance desses direitos, né? Ela é tirado do horizonte e elas são levadas a se iludir. Isso desde, assim, começou assim de uma forma mais intensa com o fascismo, né, do Mussolini, de fazer com que utilizar as massas, né, utilizar o domínio, né, o controle das massas, mas no sentido de dominá-las, no sentido de submetê-las, né? O Führer, o Hitler, dizia que as massas devem ser tratadas como mulher, né? Deve ser tratada como saber tratá-las para quê? Para dominá-las. Então, o que se passa a partir de então é fragmentar, né? Usar essa força coletiva que poderia se dar no sentido de uma emancipação, usar essa força mais fragmentada. Você tem aí o homem branco, que é mais que a mulher, que é mais que a pessoa negra, que é mais que os nativos, os povos originários. Sim. Então, só para fazer essa introdução, né, depois eu passo para você. Nós estamos no momento em que prevalece esse sentido de fragmentação. E você citou a questão da psicanálise, né? Eu posso citar o mal-estar da civilização do Freud, que a civilização estaria para conter os impulsos primitivos do homem, mas na verdade não é o que acontece, né? A civilização, tal qual ela é posta, ou pelo menos é desenhada, ela está aí para atender interesses de uma minoria no que se refere à apropriação do que é produzido pela sociedade. O que é produzido pela sociedade não é usufruído pela maioria das pessoas, e para que as pessoas se convençam de que isso é o correto, existe uma série de ideologias, né? E tem o algoritmo, né, que procura vender o produto, né? Aí posso até falar dessa Black Friday, numa situação dessa, o que resta, né? Quando você não vislumbra uma perspectiva de sonhos, né, de realização pessoal, e a realização pessoal ela está intimamente ligado ao todo, né, à sociedade como um todo, você tem válvulas você vai procurar escapes, né? Então é compreensível essa fuga por remédios, enfim,
bebidas, né, o álcool, né? Então, é uma espécie de procura de algo que não se sabe, nem que se perdeu, né? Então, é algo que você não se completou, né? Você não tem essa realização. E a realização, no meu entender, ela só se dá com a fraternidade, com a integração social, e é esse o mote, né? E não a pulsão essa é a pulsão de vida, né? Então a civilização ela ainda precisa fazer esse ajuste no sentido de realmente ter uma harmonia entre o viver bem em comunidade, digamos assim, a regulação, né? As regras sociais para impedir, e não regras sociais para garantir privilégios de minoria. Você falando sobre, né, sobre essa questão do mal-estar da civilização e do consumo de álcool, de drogas, me fez lembrar uma publicação, um artigo recentemente publicado pelo Siddhartha Ribeiro a respeito do tabu do uso da maconha, do uso da cannabis, inclusive para fins medicinais. E ele falou de uma coisa, um momento ele falou sobre uma questão que me chamou a atenção, que o Louis Armstrong, né, o famoso músico de jazz, músico e cantor de jazz, dizia que usava a maconha, consumia a maconha como uma forma de amortecer a dor que ele sentia em razão das violências diárias provocadas pelo racismo. O que dá para a gente fazer um paralelo entre dois tipos de utilização, né, das drogas, porque houve na década de 60, 70, e também nesse sentido até recomendo que se procure no YouTube uma entrevista que o Ney Matogrosso concedeu para Marília Gabriela, né? Programa de Roda TV, Viva, acho que foi na Roda Viva. Roda Acho que Viva, foi na Roda Viva. onde ele mostrava que havia, numa época determinada, uma busca das drogas como uma forma de ampliação da percepção da realidade, da compreensão da sua própria cabeça, da compreensão do universo. E existe uma outra forma de utilização, que é a massiva, que é a mais intensa, que é justamente essa de procurar amortecer a dor. E eu acho que o que a gente tem percebido, pela percepção que eu tenho, é que o consumo de álcool e de drogas, não só maconha, que é a mais leve, né, mas as metanfetaminas e cocaína e LSD, tantas outras, elas estão mais relacionadas com isso daqui, você suportar esse tipo de sociedade. E essa sociedade que a gente está falando é justamente essa mesma sociedade que está acabando com todas as formas de direito do trabalho, direito dos trabalhadores, e também está acabando com qualquer perspectiva de um direito ambiental sério, né? Um direito ambiental levado a sério, como diria o Dworkin, né? Que seja de efetiva aplicação. Você concorda com essa perspectiva, com essa forma Sim. Antes vou destacar uma questão que é o seguinte: a hipocrisia da sociedade, no sentido de capturar consciência, no sentido de alienar a população de uma compreensão maior da realidade, faz com que haja uma pauta moral que prevalece em detrimento à busca da verdade, né? Então, por meio dessa pauta moral, fala, olha, é maconheiro, é isso, usa banheiro unissex, então busca-se é do trazer a PT, discussão sobre as... Hã? é do PT. É do PT, né? Nossa, aí é pior, né? É uma coisa. Busca-se, então, encobrir a verdadeira discussão do que realmente resolve questões de desafeto, de desamor, ou então de desagregação social, para uma pauta que realmente não contém caminhos, direcionamentos para uma solução.
Eu até poderia citar o juiz que já deve estar se aposentando, ou já se aposentou, Luiz Valois, né? Eu tive o prazer de estudar com ele uma matéria lá na USP, na psicologia, e esse juiz, inclusive, ele não diferencia álcool e drogas, ele fala, por que álcool e drogas, né? Álcool é droga também, né? E ele fala assim, a população carcerária está aí por conta de uma guerra desnecessária, né? Então ele é contrário a essa proibição, né? Mas tem toda uma fundamentação, mas é contrário a essa proibição das drogas. E voltando na questão que você colocou, Guilherme, da procura com determinadas drogas, possibilidade de cura. A maconha, por exemplo, ela tem infinitas probabilidades ou infinitas, como que se diz, componentes de cura, né, e que pode ser utilizado, inclusive, mal de Parkinson, etc, etc. E a hipocrisia não permite que se pesquise melhor isso aí. Na década de 60, quando começam a surgir os alucinógenos, né, a procura é exatamente essa expansão da consciência, né, utilizar as drogas para que se maximizar a compreensão da vida, né, o próprio Freud. O Freud usava cocaína como base ou como experiência para a compreensão maior da psique, né? Então, assim, essa hipocrisia, essa inversão de pauta, né? Ou utilização de pauta moral para que não se pesquise verdadeiramente, né? Profundamente, as causas, né? Da desarmonia, da desagregação social, é que acaba tirando o enfoque do que realmente há necessidade de se falar e de se discutir. Você citou a questão da natureza, né, ambiental. Então, nós vivemos na natureza, nós somos partes dessa natureza. Então, a gente não pode deixar de levar em conta essa questão de integração do humano, da sociedade com o ambiente. Então, a sociedade ela não pode ser totalmente artificial ou totalmente voltada meramente para o ganho de alguns ou para o lucro. Eu lembro de uma palestra uma boa palestra, eu até gostei bastante do palestrante, quando ele coloca as benéfices do progresso. E ele colocou assim, ó, ele estava se referindo ao auditor, ele falou, auditor, você é auditor de controle externo, né? Eu trabalhei no Tribunal de Contas, né? Sou aposentado, e falou, olha, você é auditor do Tribunal de Contas, quando precisar ir às 8 da manhã, todo dia, terça, quarta, quinta, ou todo dia para o tribunal, tem o Uber, que vai te buscar lá já com a programação. Para melhorar ainda, não terá nem o motorista, o próprio carro ele vai lá te buscar. Aí na minha fala, eu agradeci a deixa, e falei, olha, não terá nem o auditor, não vai precisar de auditor. Então, assim, o que é produzido pela sociedade é destinado para quem? Não é verdade? Então, você vai elimina o motorista do Uber, elimina o auditor, Então, você só produz para alguns que vão ter esse. É uma espécie de Matrix, só que Matrix ainda tinha a sensação de prazer de algumas pessoas trabalhando para as máquinas, né? Nesse caso, nem essa sensação, porque muitos vão ser alijados dessa produção e principalmente do benefício, né? Alguns vão participar da produção como mecanismos, né, e vão receber muito pouco por isso, e vão ter pouco acesso. Cada vez mais tem a participação do capital humano, né, do humano, cada vez menos ele vai receber o fruto daquilo com o qual ele participou. Então, é curioso isso, né, mas é triste, né? A civilização, nesse sentido, né, ela, dentro de um modelo capitalista, de um modo de produção capitalista, ela é destinada à implosão, né? Ou, pelo menos, a alijar o ser humano da participação, só mantendo alguns, né? Tem até uma série
acho que na Netflix chamada 3%, né? Só para 3% aí. O restante, enfim, é lamentável, e isso precisa ser, a gente precisa interferir, e para interferir há necessidade de que as pessoas tenham consciência do que ocorre, né? Então, não é nenhum Don Quixote ou nenhum, né, que vai, digamos assim, resolver, não é um paladino da justiça, é a compreensão, a participação e discussões como essa que a gente está tendo, Guilherme. Uhum. Bom, quem tiver mais interesse, eu recomendo a leitura dos livros do professor Marcos Alcir Brito de Oliveira, publicados pela editora Alfa Ômega, que são resultado, respectivamente, da dissertação de mestrado e da tese de doutorado dele. Você pode anunciar o nome dos livros e falar assim, rapidamente sobre o que trata cada um deles? Um deles é Cidadania Plena, a cidadania modelando o Estado, né? Que inclusive eu estou reformulando, trabalhando um pouco mais o conceito de igualdade em São Paulo e Santo Agostinho, né? E colocando mais um capítulo para falar sobre a questão das mídias, porque, na verdade, eu fui muito otimista. Eu fui muito otimista com as redes sociais. Eu achava que ia ser um canal de. Só que não, né? Muitas fake news, etc, etc. Uhum. E o outro livro é Sujeito e Direito na Crítica Marxista, do humanismo ao anti-humanismo. Aí eu resgato o trabalho um pouco com Marcuse, né? E que trabalha com Freud, né? E tem uma postura mais humanista, bastante interessante. O Marcuse foi um dos que participaram, ele não só ficou na teoria da Escola de Frankfurt, ele participou dos movimentos que ocorreram, em especial estudantil, de 68, né? Ele foi um cara que realmente teve uma participação ativa, e eu confronto com o Althusser, né? Que tem uma postura chamada estruturalista, que tem uma visão um pouco diferenciada ou específica do Marx, né? Por intermédio do Lacan. Ele utiliza o Lacan, né? Como ponto de referência para essa compreensão da constituição do sujeito, que é um sujeito constituído para atuar no mercado, né? Nessa sociedade capitalista, né? No modo de produção capitalista. É isso aí. Uhum. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. Eu que agradeço, Marcos. Como anunciado previamente, nós vamos agora para a segunda parte do podcast, com a conclusão da entrevista concedida pelo desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, a Narrativas do Antropoceno. Os jornais de hoje noticiam uma diligência tomada pelo Ministério Público do Trabalho, pela Defensoria Pública da União e outros órgãos lá em Santa Catarina, envolvendo um desembargador que contava com a colaboração de uma menina de 14 anos, né, que agora já estava com mais de 50, surda-muda, que sempre trabalhou na casa dele como empregada, e agora ele fala, não, ela era como uma filha, só que uma filha que não almoçava com os pais, almoçava com os demais empregados, e a vida inteira trabalhou dentro daquela casa, né, como se fosse uma especial deferência, mas não sei se você chegou a ver isso daqui. Sim, vi. Naturalmente, a gente não pode, claro, comentar esse caso, porque não tem os detalhes, né, e está subjúdice. Mas eu tive casos, na minha carreira, similares, que abordavam essa mesma questão, a dita filha de criação. E aí, não é difícil você saber se havia um vínculo afetivo ou não. Se havia um vínculo afetivo, a pessoa era tratada como todas as demais dentro da família. Mesmo quarto, mesma festa, mesma escola, assim, mesma atenção. Se era tratada diferente, então aí não seria da família. E eu tive casos nos dois sentidos. Tanto que você percebia que efetivamente a pessoa chegou lá e ela foi acolhida afetivamente,
ela era tratada como todo mundo, inclusive com as mesmas implicâncias, né, da implicar com o namorado, aquelas coisas todas, e outras que supostamente estariam ali como filhas de criação, mas na realidade era uma mucama, como talvez, quer dizer, era uma mucama bem tratada. Sim. Era uma mucama bem tratada, mas era mucama ainda assim. E isso acontece muito, isso, né, esse tipo, né, de relação é comum, né, no Brasil. Ainda é comum. Ainda é comum. É que eu me lembro, na minha infância, era muito comum as pessoas adotarem, entre aspas, meninas para trabalharem até os 18 anos na casa, sem vínculo de emprego, e depois elas eram tiradas para fora. E o Código Civil expressamente excluía os direitos hereditários dessas crianças adotadas, o que é mais chocante, ou seja, sacramentando uma ausência total de elo familiar, né? Eu não sabia desse dispositivo do Código Civil 16, mas ele é claramente uma manifestação daquele pensamento escravocrata. É claramente uma manifestação jurídica, legal, formal daquele pensamento escravocrata, porque era o que acabava acontecendo. No Brasil, nós não podemos esquecer que nós tivemos aqui foram o quê? A escravidão começou a chegar aqui no século XVI, foi ali até o final do século XIX, quer dizer, mais 300 anos aí de escravidão formal. O peso disso nas relações sociais, isso não acaba de uma hora para outra. Isso leva tempo, é trabalho de gerações. Você deve já ter ouvido falar assim, mas espera aí, ele é meu empregado. Ou então você já deve ter ouvido dizer, mas fulano vive de salário. Ou como eu ouvi na minha adolescência, infância, eu ouvi algumas vezes dizer, eu trabalho de professor porque eu gosto, precisar eu não preciso. Eu trabalho de vigia porque eu gosto, porque precisar eu não preciso. O que está querendo dizer com isso? Que quem precisa trabalhar para viver é um fracassado. Quer dizer, essa ideia está aí no inconsciente das pessoas. E no Brasil, agora, por conta de todas essas circunstâncias, que, como eu disse, não são novas, mas que estão aí recicladas, hoje no Brasil você tem mais ou menos, estava até comentando isso numa lista do dia. No Brasil, hoje, o que está, no pós-reforma, depois de 2017, se criou um novo princípio jurídico laboral. A economia é Deus, o empregador é o seu profeta. Quer dizer, tudo aquilo que for bom para o empregador vai ser bom para a economia, consequentemente vai ser bom para o país, e isso, essa conversa é aquela conversa lá do século XIX, né, onde já se dizia exatamente a mesma coisa, depois repetiram de novo no início do século XX, depois repetiram de novo, começaram a falar outra vez na década de 70, e agora vem aqui outra vez, não tem nada de diferente nisso. E se precarizar, o que vai acontecer é que a precarização vai gerar tensão social, no limite ela vai gerar violência, mais violência, como se no Brasil tivesse pouca já, né? Vai gerar violência, e aí você vai ter que retornar outra vez aquele esquema de garantias mínimas de proteção, porque isso é o que a OIT sempre falou. As pessoas não sabem, mas, como eu comentei, a OIT ela foi criada no Tratado de Versalhes. E alguém poderia perguntar, mas por que o Tratado de Versalhes, que era um tratado que estava pondo fim a uma guerra, por que ele iria se ocupar de relações de trabalho? Num tratado de paz, o que você coloca num tratado de paz? Você coloca devolução de território, devolução de prisioneiros, você eventualmente pode julgar criminosos de guerra, pode fazer avaliações de caráter político. Agora, relações de trabalho, por quê? Tem uma razão. As revoluções socialistas estão pululando lá por toda a Europa e fora dela também, e aqueles soldados que tinham passado 4 anos nas trincheiras sendo mortos e mutilados, eles estavam retornando para casa. E se eles retornando para casa não encontrassem condições mínimas satisfatórias, eles iriam causar uma revolução interna. Um lugar onde teve uma greve, um movimento desse tipo, foi um lugar que seria improvável, né? Porque todo mundo, quando pensa nesse lugar, pensa numa realidade bem tranquila, que foi o Canadá. O Canadá teve uma greve geral, não me lembro agora o nome da cidade específica, né? Mas que foi capitaneada justamente por veteranos que tinham voltado da Primeira Guerra, chegaram lá, estavam sendo maltratados no aspecto laboral e fizeram um movimento virando bonde, né? Porque eles queriam receber um tratamento adequado. Então, a criação da OIT no Tratado de Versalhes, e, consequentemente, das normas trabalhistas internacionais que estabeleceram uma base a partir dali, ela teve um sentido histórico. E esse sentido não desapareceu. Ele está aí ainda. A gente pode enxergar ou não, mas ele ainda está presente. Tenho 2 perguntas aqui para a gente fazer antes de concluir, né?
uma curiosidade, porque a gente está falando de precarização das relações de trabalho, de uberização. Existe uma modalidade, né, que atinge mais os white collars, né, que é a simulação de sociedades, né. É muito comum a gente encontrar, principalmente não digo, porque é o que eu vejo mais, né, mas pode ter em outras áreas, mas na área da advocacia, é muito comum um advogado júnior, né, que deveria, sei lá, receber X por mês como empregado, ele ser aceito como associado, com 0,1% de participação, né, na sociedade. Esse tipo de situação tem chegado à Justiça do Trabalho, ou as pessoas continuam aceitando a tese de que só vai para a Justiça do Trabalho se a pessoa fracassou na vida empresarial, não se mostrou um competente empreendedor? No caso específico do advogado empregado sócio simulado, associado simulado, tem chegado o caso, sim, na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem até, inclusive, declarado a procedência desses casos, mas o Supremo Tribunal Federal, em reclamações, tem dito que, naquela linha, até um argumento interessante, né, porque o Supremo já disse que todas as formas de contratação são válidas, não apenas a contratação trabalhista, e às vezes ele julga improcedente em sede de reclamação, ou às vezes ele manda de volta para o Justiça do Trabalho para que ela aprecie outra vez com base na jurisprudência do Supremo. Agora, tem chegado, sim, e a Justiça do Trabalho, nesses casos, ela nunca disse que o advogado não pode ser sócio ou não pode ser associado. Ela só apenas analisa que, em algum caso concreto específico, você não poderia considerar que haveria ali uma relação de sociedade, uma relação de autonomia, porque tinha alguém que mandava e tinha alguém que obedecia. Se você tem um contrato social onde um sócio manda em tudo, manda na remuneração, manda no horário de trabalho, manda na exclusividade ou não da prestação de serviço, você não poderá considerar que ali haveria uma sociedade. Então, esses casos chegaram, mas, ao mesmo tempo, o Supremo, em sede de reclamação, quando a coisa chega lá, ele diz, não é bem assim. Mas é uma discussão ainda em andamento, porque, para mim, isso envolve, fundamentalmente, matéria probatória, e matéria probatória é caso a caso. Ou deveria ser caso a caso, pelo menos. A não ser que efetivamente o juiz do trabalho dissesse que não existe contrato societário para advogado. Mas nunca soube nenhuma decisão que tenha falado alguma coisa assim. Mas tem chegado, sim. E não apenas na questão dos advogados, são médicos. Né? Normalmente essas funções, como você falou, né, white collar, que você já tem ali, e aí a tendência é dizer, muitas vezes, olha, como ele é um hipersuficiente, ele não precisaria da proteção das normas trabalhistas, porque ele sabe o que ele faz. Então, o médico sabe o que faz, o advogado sabe o que faz, o engenheiro sabe o que faz. Se ele quer fazer um contrato de trabalho autônomo, mesmo que na prática ele fosse subordinado, tudo bem. Só que isso não faz sentido, porque você não pode querer diferenciar ou discriminar pelo nível de formação acadêmica ou pelo nível de renda. O que interessa é a situação concreta, porque se houver subordinação, então, a rigor, você teria também um contrato de trabalho, ainda que com algumas características mais amenas. É o ponto que eu acho que está sendo central nos debates do Supremo, nesse momento específico. Agora, se você eventualmente chegar à conclusão, dizendo, olha, quem tem aí um nível melhor pode contratar o que quiser, portanto, vai ser sempre um autônomo, nunca vai ser um empregado, isso aí, a consequência, a sequência desse raciocínio será dizer, olha, era alfabetizado? Era, então pode fazer um contrato autônomo, mesmo que na prática ele não seja. Quer dizer, no fim, você só vai declarar fraude ou nulidade dos empregados muito humildes, muito simples, analfabetos. Se tanto. Seria, então, na realidade, o fim da incidência prática do direito de trabalho, que vai levar a tudo aquilo que eu já falei, vai levar a precarização, vai levar a tensão social, vai levar... Se a sociedade quiser passar por isso outra vez, essa é uma opção dela, mas é importante que ela saiba o que ela está fazendo. Quer dizer, aquela história de... As pessoas ficam muito preocupadas em eventualmente querer acomodar o presente, muito preocupadas em querer acomodar o presente, elas ignoram o passado e destroem o futuro, que é basicamente o que a gente está, eu acho que está meio que se delineando agora. Para a gente concluir aqui, eu queria saber se você
concordo, a gente falar um pouco sobre o Mercosul, que está tão esquecido. Pode, que é uma sim, área que você domina, né? Você participa de eventos, é associado de entidades de estudo do direito do trabalho na Argentina, Uruguai, Paraguai, e eu tenho curiosidade de saber a quantas anda a evolução de uma unificação de uma legislação comum de direito do trabalho no âmbito do Mercosul. E queria até ilustrar com um caso concreto há bastante tempo, juntamente com uma colega que trabalha no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, Maria Esther Mena Barreto Camino. Eu tive a oportunidade de ajudar na redação de uma resolução parlamentar conjunta do Mercosul, em que a gente procurava incentivar a formação de uma normatização conjunta das legislações sobre proteção ao trabalho e segurança e medicina do trabalho. Tem havido algum avanço nessa perspectiva de normas comunitárias sobre relações de trabalho, especificamente sobre segurança e medicina do trabalho? As legislações, de modo geral, as legislações trabalhistas, no âmbito da América Latina e também, portanto, do Mercosul, elas são semelhantes já. Elas são historicamente semelhantes, porque elas surgiram no mesmo contexto político, social. Então, por exemplo, na década de 30, os primeiros códigos trabalhistas da América Latina foram o Chile e o México em 1931. Depois, no Brasil, né, entrou Getúlio, que já foi trazendo legislação trabalhista, depois veio a CLT em 43. Em 43, no Uruguai, também foram criados os conselhos de salários. Como eu comentei, em 34, a Constituição brasileira ela trouxe foi a primeira a colocar direitos sociais, e a Constituição 34 no Uruguai também, no mesmo ano, exatamente no mesmo ano, 34. Então, a legislação trabalhista, nessa nossa realidade, ela já evoluiu mais ou menos parecida. Agora, nos últimos anos, até por razões políticas, não houve uma evolução mais consistente, no sentido de você ter efetivamente uma normativa comum. Há declarações conjuntas de sentido que estabelecem alguns princípios, algumas aspirações gerais, mas não uma legislação que se pudesse dizer como efetivamente imperativo ou abrangente de todos esses países, embora o conteúdo das normas trabalhistas já seja por si mesmo semelhante. Quando eu comecei a frequentar a América Latina, isso se deu em 2005, quando eu fui para o Uruguai pela primeira vez. Até então, só tinha ido para os Estados Unidos. A partir de 2005, eu comecei a frequentar a América do Sul. E aí, realmente, eu percebi que o nosso futuro é aqui. Eu comecei a perceber isso nos detalhes. Quando eu fui para a Argentina pela primeira vez, o funcionário da imigração sorriu para mim. Quando você ia para os Estados Unidos, você fazia um monte de pergunta, né? O que você veio fazer aqui? Tem certeza que você quer entrar aqui? Você acha que você pode mesmo vir aqui? Quer dizer, então, já começava com o problema do visto, que era uma coisa complexa, e chegava lá, de repente, e o visto não te garante nada, né? Você pode chegar lá e te manda de volta. E na América Latina não tinha isso, não precisava nem de passaporte. E eu comecei a observar que a realidade, quer dizer, isso não é evidente, mas que a realidade socioeconômica era muito parecida, muito embora a pobreza seja maior no Brasil do que em qualquer outro lado. Eu não vi nesses países, você tem pobreza lá, mas eu não vi pobreza como a nossa aqui. E acabou sendo uma grande ironia do destino, justamente o maior país da América Latina, o maior país em extensão territorial, o maior país em população, o maior país em densidade econômica, seja justamente o único onde se fala português. Isso acabou sendo uma grande ironia da história, porque se nós falássemos espanhol também, provavelmente essa integração já teria sido mais intensa, teria sido mais facilitada. Porque a língua é uma barreira pequena, mas acaba sendo uma barreira. Eu não tenho dúvida, se dependesse de mim, nós nem teríamos fronteira mais com esse país. Porque nós precisamos, eles precisam de nós precisamos deles, nós temos muito a ganhar trabalhando juntos, os nossos interesses são comuns, e isso não acontece quando a gente fala de Europa ou de América do Norte, Estados Unidos. Os interesses não são comuns, são interesses contrapostos, economicamente falando. Eles necessitam de nós como um mercado consumidor, não como países exportadores desenvolvidos que podem acabar tirando emprego lá deles. Quer dizer, cada um tem o seu interesse, e o interesse comum que nós temos é com os países da América Latina. Uma vez, um professor peruano que eu conheci nessas minhas viagens, ele fez o seguinte comentário, ele disse: Brasil e América Latina sempre estiveram juntos e de costas, um olhando para o outro. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, não, eu vou... Tanto é que agora a minha prioridade de viagem é sempre América Latina, para conhecer, para aprender. E, como eu disse, por exemplo, a gente pode, o Chile, recentemente, ele já adaptou o seu código de trabalho formalmente para a questão das plataformas digitais. Já colocou lá, já mudou, já veio uma lei de 2022 agora, já inserindo a questão das plataformas digitais, disciplinando isso, regulamentando a questão, propiciando, portanto, segurança jurídica ao tema,
E nós aqui no Brasil não temos nada ainda. Então, o Mercosul ele anda meio parado, o que é uma pena, porque eu acredito firmemente que o melhor para nós outros, seria nos integrarmos todos aí. Muito obrigado, professor Manuel Carlos Toledo Filho, pela sua disponibilidade no nosso podcast. Então, eu desejo um bom dia, um bom fim de semana. Eu que agradeço, Guilherme. Estamos aí à disposição. Precisando para esse tema ou por qualquer outro, vai ser um prazer enorme participar. Valeu. Tá bom. Muito obrigado. Narrativas do Antropoceno é um podcast criado, produzido e apresentado por Guilherme Porfim, especialmente para a revista PUB. Conheça o blog da revista PUB acessando www.revista-pub.org.